A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Amém. Ô irmãos, graça e paz. Nós estamos aqui novamente e nós queríamos trazer uma meditação na palavra do Senhor para os irmãos. E nós estamos aqui com a nossa Bíblia aberta lá no livro na carta aos Romanos, no capítulo 3 e apenas o versículo 4. Romanos, capítulo 3, versículo 4. O pastor Carlos ele vai ler aqui o versículo e os irmãos aí acompanhem de casa aí também essa meditação, tá bom? Que nós vamos falar algumas coisas importantes a respeito desse versículo e é bom que os irmãos estejam acompanhando e atentos. Amém? Amém. Está escrito assim: de maneira nenhuma seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Seja, pois, Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. Irmãos, o que nós temos mais visto nestes últimos dias, por que não dizer nestes últimos 2 anos, né? Mas precisamente contextualizando, são mentiras. Mentiras que têm se agravado, mentiras que têm, inclusive, dizimado a vida de muitas pessoas. E nós estamos em meio a uma pandemia, em meio a uma catástrofe mundial, e mesmo assim, os homens, os governantes, eles ainda não se dão conta daquilo que eles estão fazendo, daquilo que eles estão ensinando, né, para as pessoas, querendo manipular a sociedade com fake news, com mentiras, e essas mentiras elas têm prejudicado a vida de muitas pessoas. E nós pensamos e temos fé e cremos que a igreja evangélica brasileira ela precisa tomar um posicionamento a respeito desta situação, porque o que nós estamos vendo é uma conivência, muitas vezes, né, de igrejas, de denominações que também estão entrando nesse viés político e politizando também aquilo que não deveriam politizar, não é? Que é a saúde. A sociedade está clamando por uma vacina, a sociedade está clamando por recursos, por alimento, por trabalho, e nós estamos vendo que a igreja ela está tomando um partido político. Então é sobre isso que eu gostaria hoje de compartilhar, aproveitar que o pastor Carlos, hoje que nós estamos aqui tendo esta oportunidade, não é sempre, é muito difícil a gente estar juntos assim, e eu queria aproveitar e saber da opinião dele, o que ele pensa a respeito desta situação que nós estamos aqui vivendo. Tá bom? Pastor Carlos, por favor. Amém. De fato, há uma controvérsia, né, nos meios cristãos, porque a partir dos próprios líderes que não estão vendo, né, ou se estão parcialmente, os seus seguidores, os seus apacentados, né, os seus discipulados, também seguem no mesmo entendimento, na mesma vereda. E, como diz a palavra, os homens, eles teorizam e têm divergências de opinião. Os irmãos vejam que nós estamos aí frequentemente vendo na mídia até a Suprema Corte, que tem as leis escritas num mesmo livro, pastor Hamilton. Sim. E um juiz lê uma palavra e tem uma interpretação sobre ela. E o outro juiz lê a mesma palavra no mesmo lugar
e tem outra interpretação. E são 11, né? 11 juízes, né? Exato. 11 ministros. E temos visto aí, um prende, outro solta. Um fala sim e o outro fala não. Cada um tem uma interpretação Isso. da lei. E lembrando que a lei está escrita em português, regido pela nossa língua portuguesa, né? E nós vemos a Bíblia, que não foi escrita em português, foi escrita num idioma para o qual o nosso não tinha palavras para todos os termos que ela contém. E ainda assim, existe uma igreja, a Igreja de Cristo na Terra, Aleluia. que é orientada pelo mesmo Espírito. Porque se fôssemos olhar para a letra, considerando que homens preparados, acadêmicos, não é, se enganam na tradução, na interpretação do português, e nós temos um povo na face da terra, pastor, né, cada um lendo a Bíblia na tradução da sua língua, né? Certamente, como no nosso idioma, muitos desses idiomas também não tinham tradução, não tiveram palavra para todos os termos. Sim. E, no entanto, há uma igreja na terra regida pelo Espírito Santo. Ok? Mas aqueles que saem dessa seara, da seara da palavra revelada, da opinião inspirada por Deus, caem no engano da letra. Né? No engano da letra, onde as pessoas veem na influência política ou no influenciar o decisor político, né, uma oportunidade de favorecimento. Vamos fazer isso porque isso vai favorecer a igreja, vai favorecer a minha denominação, vai favorecer a pregação da palavra. Irmãos, a palavra de Deus, se você estudar a história ao longo dos séculos, a palavra de Deus é autossuficiente. Glória a Deus. Ela não precisa de ajuda, ela não precisa de suporte, nem do nível pessoal. Eu não preciso entonar a minha voz, engrossar num momento, afinar no outro, para enfatizar a palavra que eu estou pregando, para dar uma ajudinha na expressão. Não. Não. Porque lembrando, quem convence o pecador é um só, do pecado, da justiça e do juízo. Certo. É o Espírito Santo. A palavra, ela é independente, ela é autônoma, ela é autossuficiente. Quem sai disso se engana e passa escândalo, porque afirma num dia, no outro dia a verdade aparece e ele fica lá com aquele sorriso amarelo, que é o que está acontecendo com muitos líderes e cristãos. Amém. Amém, pastor? Amém. Pastor, o que o irmão, o que você acha destas denominações que estão entrando nessa onda, onda política e se declarando já de um lado só e dando assim todo o respaldo, sabe, a uma ideologia que nós temos visto aí que tá matando as pessoas. E eles são cúmplices disso. O que você acha que essas denominações elas pensam a respeito disso? Qual é o interesse delas a respeito disso? Eu penso que há um engano no sentido de que se eu me alio a alguém, então eu concordo com esse alguém. Se eu me aliar a uma ideologia, eu me torno fidelizado a ela e preciso concordar com ela. Como eu poderia ser fiel a uma ideologia política se ela não segue a palavra a qual eu jurei fidelidade? É verdade. Cedo ou tarde eu vou cometer enganos, eu vou colocar a palavra em conflito, ou os interesses dessa ideologia que eu adotei em conflito com a palavra. Em duas mãos. Né? Então, assim, existe aí, você pega os partidos e eles se alinham desde uma esquerda até uma direita, desde os extremos até o ponto equilibrado do meio. Né? E até fico pensando aqui, pastor Hamilton, se o pessoal não olha para a esquerda com um certo preconceito, porque na Bíblia fala que Deus tem uma palavra para os da esquerda, né? Sim. E outra para os da direita. Né? E aí surge, igual o preconceito contra a cobra, né? O animal cobra, por causa da serpente lá do jardim. Não é? Tem gente que mata uma cobra achando que está matando o diabo.
Por falta, completamente, é uma falta de entendimento. Da mesma forma, queridos, assim, é verdade que historicamente, e a gente acompanha desde a nossa adolescência, nós que viemos aí dos tempos do militarismo, né? E soubemos aí dos métodos do militarismo, mas também sabendo da história da esquerda dentro e fora do nosso país, esquerda que foi marcada, né, especialmente fora do Brasil, pelo ateísmo e pela perseguição às igrejas evangélicas, que perdura inclusive em alguns deles que não saíram daquela linha desde aqueles tempos. Então, a esquerda, essas esquerdas, né, que tem os seus modelos e variações em cada nação, tem muito a explicar ao cristianismo sobre as mortes, né, coisa assim de extermínio mesmo, né, algo que superou muitas histórias de extremismo na Terra, ok? Mas que aqui no Brasil, né, a gente pega a esquerda e pega a sua história, né, lá nas suas reuniões secretas havia essa influência da esquerda importada do exterior. Sim. Essa esquerda ateia, né? E aqui não, até houve muito tempo que a Igreja Católica, por exemplo, era aliada à esquerda política. Correto. Né? E tanto que em alguns momentos, ali na década de 50, quando a nossa obra Brasil para Cristo surgiu, havia um conflito entre a fé católica e a fé evangélica. De tal modo que nós testemunhamos a política e a religião oficial demolindo o nosso tabernáculo. E me permita, pastor, que tem muitos crentes que eu acho que, não sei se por desconhecimento da história mesmo, da história recente do Brasil, né, pelo fato da ditadura militar, professam ainda essa ideologia de esquerda, né? E não são poucos que a gente tem ouvido e visto que são favoráveis à reeleição, né, de um líder esquerdista, porque pensando assim, eles acham que a situação ela vai melhorar. Mas vai melhorar para quem? Né? Essa é a pergunta que se faz. Então, esse desconhecimento, eu não sei se ele é guiado, se ele é, sabe, ensinado mesmo por algum viés ideológico que já está em andamento e a intenção é esta mesmo, ou se é por desconhecimento da história, porque quem estudou a história recente do Brasil, né, da ditadura, dos tempos de chumbo, né, sabem que a igreja sofreu muito. E como você disse, nós tivemos igrejas nossas queimadas, tendas queimadas, né, o pastor, inclusive o missionário, nosso missionário foi perseguido, foi preso, e aí ele precisou começar a fazer os cultos em cinemas, na rádio, porque nos tempos a ditadura perseguia. Não é verdade? Uhum. Perfeito. E outra coisa importante é assim, a Bíblia diz que não há governança que não tenha sido permitida por Deus. E nós, no Brasil, já tivemos o país conduzido por diplomata, por sindicalista, né? Sim. Por militar. Militar. Né? E assim, nenhum deles conseguiu cumprir a promessa original. Então, não está na ideologia nem no posicionamento político a solução, não. Eu acho que o brasileiro ainda está aprendendo a eleger. Porém, eu vejo uma coisa, é claro, nós nunca vamos apoiar extremismo em lugar nenhum, nem na direita nem na esquerda. O extremismo, para mim, ele não é inteligente. Porque as pessoas que militam nos extremismos, pastor, eles dividem a humanidade em dois grupos. Sim. Os que são do meu lado e os que não são. Nós contra eles. Em todo lugar. Você vai falar com um militante, né, da extrema direita e extrema esquerda, ele quer saber, você é um dos nossos, parece Josué lá quando encontrou o anjo no campo de batalha, você é dos nossos ou é contra nós? Antes de mais nada. Antes de saber o seu nome, de onde você veio, ele quer saber se você
é da tropa ou não, né? Isso está completamente errado. Eu penso, inclusive, queridos, que então, tirando fora os extremismos, a rotatividade do poder ela é útil. Porque senão nós teremos sempre as mesmas coisas priorizadas e sempre as mesmas coisas deixadas em segundo plano. Você tem um governo posicionado na linha política, ele sempre vai priorizar certas coisas e menos outras. Sim. Se você eternizar o governo sempre na mesma linha política, certas coisas nunca serão priorizadas. Mas na rotatividade, vem um, né, e abençoa uma área da sociedade, ainda que não abençoe tanto a outra. Mas no próximo governo, o outro pode ser o contrário. Ele vai abençoar aquele que antes estava em segundo plano e, né, dar um tempinho naquilo que gastou todo o recurso da nação por anos e anos. Então, ou desfazer, né? Aquilo que o outro fez, né? Porque é outro veneno da ideologia. Eu não vou continuar essa obra porque foi o outro que começou, né? Não visando o bem-estar da sociedade, exato, o bem comum. Então aí o interesse individual acima do coletivo, que seria o princípio que norteia a proposta política. Todo aquele que se propõe a uma carreira política, né? No papel, na teoria, ele deveria buscar o interesse coletivo, Sim. o interesse da nação, né? E aí você vê muita gente hoje falando, eu defendo o interesse do Brasil, mas aí você chega mais pertinho dele e você vê que tudo que ele faz tem um carimbinho, né? Tudo que ele faz está laceado, né? Costurado em cima do interesse pessoal. Né? Então, esse é o pensamento que eu tenho assim, de bate-pronto para passar para os outros nesse sentido. Glória a Deus. Pastor, para nós encerrarmos aqui nosso bate-papo, eu queria saber de você o seguinte: qual que você acha que deve ser o posicionamento da Igreja Evangélica Brasileira diante de todos esses fatos, diante de toda essa situação, em geral, fazendo um apanhado de tudo que está acontecendo? Qual que deve ser o posicionamento da igreja, a verdadeira igreja e a igreja da igreja evangélica brasileira, a verdadeira? Quando falamos da macrovisão, ou seja, daquilo que parte do individual e vai para o coletivo, então a visão bíblica também vai na mesma dimensão. Então, quando nós olhamos para a palavra, né, e para a missão global do cristão na Terra, uma das passagens que de imediato me vem ao coração quando o irmão menciona é sermos sal da terra. Aleluia. E luz do mundo. Sal da terra. Intercessores, pessoas comedidas, pessoas que influenciam através da paz. Né? Uma vez eu aprendi, acho que foi até com o João, que existe a pessoa do pacificador. Sim. E a pessoa do pacifista, que não é a mesma coisa. É diferente, né? O pacificador, ele implanta a paz, ele induz as pessoas à paz, ele ensina a paz. Isso é ser sal da terra. Né? O pacifista não. O pacifista chega ali perto de duas pessoas que estão brigando e aponta um fuzil e diz, ou vocês pagam ou eu mato os dois. Eles vão parar de brigar por imposição, mas pela vontade eles continuariam. Então assim, a gente não pode se satisfazer, né, e trocar a paz pela simples ausência de guerra. Não haver guerra não significa a presença da paz. Sim. Né? A guerra pode estar sendo, inclusive, manipulada, gerada, né, até, vamos dizer assim, como uma gestação, né? No coração das pessoas, sabe? E pode eclodir a qualquer momento. Agora mesmo na pandemia, esse tempo de reclusão, esse tempo de discórdia, está trazendo para muitas pessoas uma irritação. E eu tenho colocado até na nossa lista de alvos de oração, orar pela paz. Porque, Hamilton, às vezes eu vejo uma facilidade grande de essas discórdias acabarem em conflitos. Porque muita gente já está caindo para intolerância. Sim. Né? Para falta de paciência com as coisas. E nós precisamos, sim, ser sal da terra. No sentido de não deixar
a terra apodrecer. Glória a Deus. Né? E luz do mundo. Né? Luz do mundo. Porque assim, é como o avião voando à noite, quando chega no aeroporto, ele olha lá e está lá a pista, que sem luz, ele não saberia nem onde ela está. Né? Fica nas laterais, né? Da pista dos dois lados, né? Exatamente. Nós temos aquelas luzes. São uma referência para ele pousar. Exatamente. É uma boa ilustração sobre o que seria ser luz do mundo hoje. Você iluminar a pista que leva os homens à direção de Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Que bom. Irmãos, a nossa expectativa, né, a minha e a do pastor, é que esse pequeno bate-papo que nós tivemos hoje aqui não é uma pregação daquela convencional que os irmãos estão acostumados, mas que, sabe, venha acrescentar a fé e também a opinião dos irmãos, né? Que os irmãos possam refletir naquilo que nós falamos aqui, que eu creio que vai ser de muita valia para a sua... Talvez você esteja indeciso, talvez você tenha alguma dúvida, e talvez dúvidas hoje elas possam ter sido dirimidas aqui, né, através dessa pequena conversa que nós tivemos, esse bate-papo, né? Mas a realidade, ela é uma só. Que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, né? Então, verdadeiro é o Senhor. Se verdadeiro é o Senhor, a palavra dele também é verdadeira. E nós cremos na palavra dele e cremos nele também. Tá bom? Então, eu vou pedir para o pastor Carlos fazer uma oração agora e nós vamos orar e que Deus te use, né? Como o pastor fala sempre, que Deus use você para abençoar pessoas, porque é para isso que nós somos chamados, esta é a nossa missão, tá bom? Que Deus abençoe a todos, eu já vou me despedir, um grande abraço e fiquem todos na paz do Senhor. Amém. Oremos então. Senhor, sim, meu Deus, Tu és aquele sim, que comissionou homens, aleluia, para alcançar homens. Sim, Pai. Pecadores para alcançar pecadores. Glória a Deus. E Tu nos colocaste, Senhor, com essa missão, que vai muito além do nosso poder, mas que Tu, Senhor, além de comissionar, também capacita. Glória a Deus. Então, Senhor, que os Teus servos, a Tua igreja, Senhor, nunca deixe, Senhor, meu Deus, Pai, nunca decline do zelo de agir segundo a Sua palavra revelada, Deus, e sermos sal da terra e luz do mundo todo o tempo. Sim, Deus. Ó, bendito, abençoa que as ideologias humanas continuem sendo humanas e agindo, Senhor, no âmbito humano. Sim, Pai. Mas aqueles que estão no âmbito não humano, Senhor, mas do Evangelho, da salvação de vidas, Deus eterno, haja segundo a orientação da palavra, glória a Deus, para não se verem laçados por ideologias que estão de pé hoje e estarão caídas amanhã. Glória a Deus. Porque a Tua palavra é a mesma, ontem e hoje e eternamente, Senhor. Sim. Aquele que confia nela nunca vai precisar se retratar, nunca vai precisar se arrepender do que disse. Porque ela não é nossa, ela é Tua. Ó Senhor, verdade, Senhor, abençoa